Eles bem que tentaram nos vender um mundo perfeito. Não é nossa culpa se enxergamos as marcas de sangue embaixo do tapete. Na verdade, essa é a nossa maldição. Somos íntimos das sombras. Sentimos o frio que habita os corações humanos. Conhecemos o medo de perto e, por vezes, até rimos dele. Dentro de nós é sempre meia-noite. E aqui começa o prólogo dessa macabra história. Narramos o começo, a Odisseia, os desafios e as superações, e mostraremos a grandiosidade dessa fábula, e que após iniciada, se torna eterna. Se terá um epílogo não importa, porque sua relevância transcende qualquer capa. Seu legado reinará para sempre, e um dia se tornará lenda. Aquelas lendas tão reais quanto o terror que habita uma floresta ao anoitecer. Olá, eu sou a Larissa, a personagem que certamente seria a primeira a morrer em um apocalipse zumbi. Oi, eu sou a Gabriela e eu seria aquele personagem que perderia um braço ou uma perna porque foi mordida por um zumbi. Bom, oi, eu sou a Jaque. E eu seria aquela personagem que ficaria com tanto, mas tanto medo, que provavelmente ia se esconder em um lugar e ia ficar lá tanto tempo que eu não ia nem saber quando o apocalipse zumbi tivesse terminado. Oi, eu sou a Sofia. Em um apocalipse zumbi, eu deixaria claro pra essa criatura feiosa que se ele ousasse encostar no meu estoque de comidas, esse zumbi iria pro beleléu. Então se prepare. Quem começa não consegue e não tem coragem de parar até ter devorado completamente essa aventura. Tranque a porta e as janelas, apague a luz e acenda a sua vela, e venha conosco para o primeiro capítulo. Mas lembre-se, não há promessas que garantirão que você pregue seus olhos à noite. Gostamos do grotesco, do fantástico, do infame. Celebramos nosso lado sinistro com monstros em VHS, downloads de games, LPs tocados ao contrário. E principalmente, com livros que ousamos folhear à luz de velas. É inútil resistir. Crânios, ossadas, bonecos monstruosos e outros objetos soturnos decoram as duas salas no prédio da Glória. O ambiente reflete o universo da empresa Alicia Diata, a Darkside Books, editora de livros de terror e fantasia. Cristiano Menezes e Chico de Assis, os sócios, também são conhecidos nas redes como Chuck e o Tio Chico. Sim, o boneco assassino e o simpático integrante da família Addams. Designer, os dois inauguraram um novo negócio há 8 anos e vêm acumulando resultados felizes, como o fim de um conto de fadas. Mas cá entre nós, essa não é uma história que deve ser narrada de forma não linear, certo? Então, que tal partirmos do princípio? Tudo começou em meados dos anos de 2012, em uma cidade pacata do Rio de Janeiro. O período coincide com o Halloween, feriado do Dia das Bruxas, tradicionalmente celebrado na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, e o feriado nacional do Dia dos Finados. Para ser mais exato, no dia 24 de outubro de 2012, dada que coincidentemente, ou nem tanto assim, é a mesma que inicia a história no livro Os Goonies, de James Caan, o primeiro livro e grande sucesso publicado pela dupla. Quem são eles? Nada mais, nada menos que os personagens principais dessa história. Cristiano Menezes e Chico de Assis, que utilizam, respectivamente, os pseudônimos Chuck, referência ao personagem principal do filme Brinquedo Assassino, e o Tio Chico, nome brasileiro do personagem Uncle Fester da família Addams. Fãs de terror e quadrinhos, eles notaram que o mercado editorial não apresentava obras de qualidade para fãs do gênero, que hoje é uma das características principais da editora. A Darkside viralizou nas redes sociais, onde se estabeleceu rapidamente através dos fãs de terror. Durante o festival YouPix, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2012, a Darkside esteve presente com um stand próprio, onde aproveitou a presença de um público de cerca de 4.000 pessoas para anunciar e promover seu primeiro lançamento, o livro Os Goonies, de James Caan. Em 2014, a editora vendeu 120.000 exemplares no catálogo, então com 20 livros, algo incomum para editoras de nicho no Brasil. Acabamento esmeraldo, senso de oportunidade e a familiaridade com o mundo nerd são os trunfos da dupla. Lançamos os livros que a gente queria ler e não encontrava, conta Menezes. Vamos para 2 exemplos. O primeiro, eles localizaram em fóruns na internet o fenômeno The Broken Empire, que é a trilogia dos espinhos, do inglês Mike Lawrence. Compraram então os direitos da série e venderam por aqui em torno de 120 mil
cópias. O próximo é o publicado em 1998, Zé do Caixão, Maldito, a Biografia, de André Bartiski e Ivan Finotti. Ganhou uma reedição luxuosa da Dark Side que foi parar nas mãos de Tim Burton. O diretor americano de A Noiva Cadáver já anunciou a intenção de fazer um filme sobre Zé do Caixão, o rei do terror brasileiro, e adorou o presente. A editora conta com cerca de 50 funcionários, que se dividem entre os escritórios do Rio de Janeiro, São Paulo e Blumenau. Em 2018, mais da metade do catálogo da editora estava presente na lista dos 5.000 livros mais vendidos do país, segundo a Nielsen. Em 2018, a Dark Side também ganhou o troféu HQ Mix pela edição brasileira do livro My Friend Dahmer, de Derf Backderf, na categoria Melhor Publicação de Aventura, Terror, Fantasia. A editora também foi responsável pela publicação no Brasil da escritora Becky Chambers, ganhadora do Prêmio Hugo de 2019 na categoria de Melhor Série Literária, com a série Wayfarers. Adotando o lema de Aposte no Escuro, a Dark Side foca em livros do chamado gênero especulativo ou ainda do gênero fantástico, que contém a fantasia, a ficção científica, o terror e, posteriormente, os quadrinhos. Seus primeiros livros eram em capa comum, tamanho padrão. Desde 2015, todos os livros adotaram a capa dura, uma das marcas registradas de seus livros. Projetos especiais da Lia Crânio ainda são publicados em capa comum. A editora conta hoje com pelo menos 9 linhas editoriais distintas, segmentadas por assunto e públicos e mais umas programadas. Agora vamos então para a marca mãe, que é a Dark Side Books. É a grande casa do terror. O terror, a fantasia, o suspense, o mágico. A Dark Side Books abriga o que há de mais interessante e instigante no universo sombrio da literatura. Stephen King, Clive Barker, Andrew Piper e Thomas Oates Huevel são alguns dos moradores consagrados da casa mais sangrenta do Brasil. E seus personagens inesquecíveis voltam à noite para povoar nossos sonhos. A cada página de um livro, a cada calafrio, a cada anoitecer, estaremos sempre apostando no escuro, no mágico, no sobrenatural e no novo. Dentro de nós é sempre meia-noite. E nas marcas família, nós começamos com o medo clássico. O medo é clássico. Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Lovecraft. Onde você procurar, existe o toque desses gênios. A coleção Medo Clássico se consolida a cada mestre que entra em sua casa, fazendo uma homenagem aos grandes nomes da literatura que já causaram pesadelos inenarráveis aos leitores, década após década. Viva a experiência Dark de fã para fã por toda a eternidade. Dark Love, abra seu coração e viva as novas histórias. Mulheres de vozes poderosas exploram culturas, planetas, reinos e épocas diferentes da nossa. Os livros da linha Dark Love discutem questões íntimas e sociais, como amizades, memórias, feminismo e ciclos da vida. Viva a experiência Dark e guarde para sempre em seu coração. Um panorama completo do que há de mais dark no mundo dos quadrinhos. Edições de fã para fã, com capa dura e aquele padrão psicopata de qualidade. Títulos que fogem do óbvio, obras inéditas, autores consagrados e outros que estão reinventando o mercado. Viva a experiência Dark na arte sequencial. Crime Scene, histórias reais, assassinos reais. O estranho mundo dos psicopatas, pervertidos e assassinos seriais sempre despertou o medo e a curiosidade mórbida em muitos de nós. E a linha Crime Scene surgiu para entrar na mente dos que obedecem à macabra vontade de matar. Viva a experiência Dark e mate sua vontade de colecionar caveiras. A linha Dark Fantasy encontra o melhor dos dois mundos, terror e fantasia em edições cobertas de sangue para quem não dispensa uma grande batalha entre o bem e o mal. Viva a experiência Dark de pura fantasia. Cinebook Club. Livros em VHS, DVD e Blu-ray. Livros que viraram filmes, filmes que viraram livros. Os livros da coleção Cinebook Club apresentam as ideias originais que nos arrepiaram no cinema e conquistam uma nova geração de leitores que gostam de sentir o medo quando as luzes se apagam. Viva a experiência Dark com muita nostalgia. Ciência, inovação, história e filosofia podem ser tão surpreendentes quanto a mais criativa obra de ficção. Devorar um título da linha Crânio é aceitar um convite e reflexão do agora. Viva a experiência Dark agora e mude a história do mundo. Caveirinhas. Livros para anjinhos endiabrados.
Os pequeninos que gostam de explorar o universo mágico dos livros não precisam ter medo do escuro no ser o Caveirinha. Viva a experiência Dark desde o berço. A marca Fábulas Dark vai trazer edições únicas e de puro encantamento. Viva a experiência Dark do nosso mundo de fábulas. Macabra. Chegou a hora da colheita macabra. A Macabra Filmes e a Dark Side Books, primeira editora no Brasil inteiramente dedicada ao terror e à fantasia, selaram um pacto eterno na quarta-feira de cinzas de 2019, promovendo filmes e seus criadores, apresentando com curadoria e critério os novos nomes do cinema de terror nacional e internacional. Faça um pacto com quem reconhece a beleza do terror. O terror. Você é um dos nossos. Books not dead. Certas coisas nunca hão de morrer. Que tal agora a gente ir para as estratégias do Dark Side Books? A primeira estratégia, e uma das mais recentes, é a sua parceria com a Netflix. Tudo começou em novembro de 2016, quando a Dark Side lançou um livro brasileiro chamado Bom Dia, Verônica. Livro esse que fez um tremendo sucesso, justamente por deixar os leitores doidos. Isso porque a escritora, Andrea Kilmore, era na verdade um pseudônimo que escondia a verdade por trás de tal maravilhosa escrita. Afinal, quem era Andrea Kilmore? Esse suspense só teve seu fim em meados de 2019, quando a Dark Side revelou 3 bombásticas notícias. A primeira, que relançaria o livro com uma nova capa, dando os créditos aos devidos autores, esses sendo Ilana Casoy e Rafael Montes. Sim, as lendas brasileiras de thriller e suspense. Casoy, que dedica sua carreira a estudar perfis psicológicos de criminosos, especialmente de serial killers, foi a primeira autora nacional da Dark Side Books, e é autoridade quando o assunto é desvendar e compreender a mente dos criminosos mais sórdidos. A ficção, afiada de montes, se aliou à escrita apurada e repleta de detalhes de Casoy, para juntos produzirem um romance policial com ritmo, fidelidade e profundidade. Bom Dia, Verônica uniu as mentes sombrias de 2 consagrados escritores brasileiros em uma história pronta para virar uma série e que agora aconteceu. E essa é a terceira revelação, sua grandiosa parceria com a Netflix, sendo a primeira ficção policial nacional adaptada à plataforma de streamer. Com grandes nomes no elenco como o Eduardo Moscovis, que é o policial Brandão, a Camila Morgado, que é a Janete, e a Tainá Muller, que é a Verônica, a série contará a história da escrivã de polícia Verônica Torres, que decide mostrar suas habilidades investigativas assumindo 2 casos inesperados, o que acaba colocando a sua vida e a de sua família em jogo. A adaptação do thriller hipnotizante e surpreendente, já conhecido pelos Darksiders, tem um roteiro assinado e aprovado pela própria dupla fantástica, Casoy e Montes. Ou seja, tem tudo para ser um sucesso. Realidade aumentada, meus amores. A Darkside, sendo a primeira editora brasileira dedicada ao terror e à fantasia, em parceria com a Flex Interativa, decidiu inovar mais uma vez. Conectada com a nova geração de leitores, a edição Lovecraft Medo Clássico Volume 1 Cosmic Edition se transforma em uma incrível experiência sensorial de realidade aumentada através do aplicativo Darkside Books RA. Depois de lançar os autores Mary Shelley e Edgar Allan Poe em edições especiais, um dos livros mais vendidos em 2017, a editora inovou com seu aplicativo exclusivo desenvolvido pela Flex Interativa. O novo aplicativo da Darkside cria a vida para a capa da Cosmic Edition, que além de brilhar no escuro, abre um portal cósmico para você. Seja sugado para o universo de Lovecraft através dos tentáculos da entidade Cthulhu, que vão invadir a tela do seu smartphone em realidade aumentada. Entre no universo gótico e sombrio de Edgar Allan Poe, um dos maiores mestres do terror, ou sinta toda a tensão existente em O Colecionador. E é claro, um bom livro. Ele é muito mais do que um objeto de papel. Já foi feito de rocha, pele de carneiro e papiro. Hoje, pode estar armazenado nas nuvens, como sempre esteve em nossa memória. A tecnologia apenas expande as possibilidades. O prazer de contar e recontar histórias continua igual. Bom, agora falando para vocês um pouquinho sobre o mix marketing da empresa. A Darkside Books é uma editora literária. Ela é dedicada aos livros de terror, suspense e fantasia. Mas a marca não vende apenas livros, ela vende também a experiência, com capas de um bom gosto impecável e o acabamento lindíssimo. Os livros da Darkside, além de interessantes, também ficam lindos na prateleira.
A marca trabalha com alguns gêneros literários mais específicos, e por isso a editora conta com pelo menos 9 linhas editoriais distintas, segmentadas por assunto e público. Algumas delas são a Dark Side Books, sendo a linha mãe, e as sublinhas, que são Medo Clássico, Dark Love, Graphic Novel, Crime Scene, Dark Fantasy, Cine Book Club, Crânio, Caveirinha, Fábulas Dark e Macabra. Bom, sobre o preço. Os livros únicos da editora custam em média de R$ 59,90 a R$ 79,90, podendo variar de acordo com a loja. Sendo uma loja física não muda muito, mas sendo uma loja virtual pode mudar de acordo com o frete. Os box da Dark Side custam em média de R$ 149,90 a R$ 179,90. Um exemplo deles é o box Trindade, que vem com cards especiais do autor, que é o Andrew Piper, e ele custa R$ 169,90 em média. Sobre a praça. Podemos encontrar livros da editora disponíveis para venda em livrarias e em sites como a Amazon, americanas.com e no site da própria editora também, que é darksidebooks.com. E agora sobre a promoção. A promoção da editora é feita quase que inteiramente nas redes sociais, como Instagram e Facebook. A empresa conta também com a ajuda do Buzz Marketing, que no caso da Darkside se mostra como sendo mais eficiente atualmente. O livro é um universo em si mesmo, um acervo de personagens inesquecíveis que guardamos na cabeceira da cama e que à noite volta para povoar nossos sonhos. Como força, nós temos que a Darkside é uma das empresas pioneiras com foco em design de livros, além de ser a editora que mais investe em terror e horror. E além do terror e horror, a empresa também consegue abranger outros gêneros com suas submarcas, principalmente a Dark Love, a Caveirinhas e a Dark Fantasy. A marca também conta com uma boa comunicação com seus leitores via Instagram, além de investir fortemente em brindes, o que faz com que as pessoas comprem diretamente do site oficial, visto que os brindes só são distribuídos no mesmo. E claro, não poderíamos deixar de citar a fidelidade dos clientes com a Darkside, uma relação forte o suficiente que garante o sucesso da empresa. Uma grande fraqueza da Darkside é que não possui interesse de prospecção de clientes, ou seja, a empresa tem como principal foco alimentar cada vez mais seus fiéis clientes e não apresenta intenção alguma de buscar novos compradores. E esse fato pode ser confirmado pela afirmação de Chico, um dos fundadores, que diz: "Temos nosso público formado e que é fã, então não há necessidade de fazer grandes investimentos em um material de divulgação." Além disso, Darkside conta com poucos livros em e-book e falta de diversificação de formatos, ou seja, livros de capa dura não apresentam versão e-book, da mesma forma que livros em e-book não apresentam o seu exemplar físico. A empresa conta como grande oportunidade a parceria com a Netflix, como aconteceu com o livro Bom Dia Verônica, de Ilana Casoy e Rafael Montes, que recentemente se tornou série na Netflix, uma ótima forma de divulgação. Outra grande oportunidade para a Darkside é o Clube do Livro. Empresas que trabalham com box de livros por mês e Clube dos Livros se tornam uma ótima chance para a marca atingir novos públicos e, por consequência, futuros clientes. E claro, não poderíamos deixar de citar as feiras de livros. Temos como exemplo a Bienal do Livro, além de outras feiras de livros que também mostram seu potencial de alavancar potenciais e futuros clientes. Bom, uma grande ameaça para a Darkside é que o hábito de leitura é algo que anda se perdendo ao longo dos anos e, portanto, se torna um risco automático para as editoras essa falta de interesse nacional, já que os brasileiros não têm o costume de ler. A Darkside esteve em um oceano azul quando o assunto era estilização de livros. Capas duras, lindas artes, brindes personalizados, ilustrações fantásticas e o clássico corte colorido. Porém, seu oceano já não está tão azul assim. Estão surgindo concorrentes fortíssimos, e não só empresas antigas no mercado, como a Intrínseca, e novas empresas como a Wish começaram a investir em alguns livros de capa dura. Como ameaça, nós também temos o crescimento e ascensão do mercado de e-book, e tem esse que não é tanto assim visado pela Darkside, né? E claro, não podemos deixar de citar a taxação dos livros e a queda do mercado literário, que se mostram cada vez mais uma grande ameaça para as editoras. Na Darkside, nós investimos em livros, especialmente livros de terror e fantasia. A Darkside tem um blog chamado Dark Blog,
onde eles postam notícias sobre lançamentos, curiosidades sobre o universo dos livros e muito mais. Fazemos questões de publicar as histórias que amamos. Algumas viraram filmes, games ou lendas urbanas, mas todas reservam experiências únicas em suas páginas. Os formatos também são múltiplos: papel, digital, freebooks, edições numeradas de colecionador, seguindo sempre um padrão quase psicopata de qualidade. Cada livro da Darkside tem que ser precioso no texto, na capa e no design. Então leia, releia, baixe, divulgue, colecione. Do que depender de todos nós, Darksiders, o livro vai continuar mais vivo do que nunca. Darkside Books. O livro não está morto. Bom, se eu fosse você, não deixaria de me aventurar nessa divertida escuridão.